o amor de Deus. E nesta manhã eu vou estar trazendo um texto rápido para os irmãos, em Romanos 13, 11. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Amém, irmãos? Amém. Nós sabemos que o crente tem que ter a mente voltada no tribunal do julgamento de Cristo. E hoje em dia nós não vemos muitos crentes agindo dessa maneira, muitas igrejas não agindo dessa maneira. Hoje em dia nós tivemos uma corrida grande para a igreja, mas com muitas outras preocupações, mas não pensando na vida de Cristo. Eu creio que muitos não acreditam na volta de Cristo para agora. Cristo já levou, tem 2000 e algumas coisas de anos que Jesus morreu. E as pessoas, se levou 2000, ele vai levar mais 100, até lá eu já morri. Mas, irmão, ninguém sabe a hora. Ninguém sabe a hora. E por que não nos prepararmos para esperarmos a volta de Cristo? Está na hora de nós levarmos a palavra do Senhor um pouquinho mais séria. Porque Cristo, Ele veio para pregar o Evangelho da salvação. Ele deixou seus discípulos. Os discípulos fizeram discípulos. E hoje se tornou uma multidão. Hoje juntando os judeus salvos com os gentios, que somos nós podemos encaixar naquela promessa que Deus fez a Abraão, que nós seríamos como a areia do mar, seriam incontáveis. Mas nessa quantidade de pessoas que tem na areia do mar, vai ter uma peneira muito grande, e é bem fina. Então nós temos que começar a fechar a malha da nossa esteira, porque não adianta nós termos uma esteira larga, passa tudo, e na hora do tribunal de Cristo nós passarmos por ela também. Então nós temos que fazer algo para que nós possamos ficar lá em cima, amém, irmãos? Vamos pensar nisso nessa manhã de domingo, vamos pensar nisso daqui para frente. A volta do Senhor está próxima, e isso não é brincadeira, é muito sério, porque quando nós passarmos dessa para outra, e que outra virá, a outra é a vida eterna, lá a gente não tem mais como se lamentar e pedir: Senhor, me perdoa, não queremos mais chance. Então a hora é essa, fazermos algo. Então vamos fazer, amém? Amém. Nós vamos estar orando aqui pela abertura desse culto. Os irmãos sintam a vontade de estar de joelho, de pé, do jeito que o irmão quiser, se sentir a vontade da presença do Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, nesta manhã, Senhor, nós elevamos nosso pensamento a Ti nas alturas. Pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, receber esse culto de adoração que nós estaremos fazendo a Ti. Deus amado, em nome de Jesus, participe, Senhor, dessa mesa, Senhor, que nós estaremos preparando para Ti, Senhor, para que o Senhor venha deleitar conosco. Deus amado, em nome de Jesus, nos abençoe nessa manhã, abençoe a vida de cada um que está aqui nesse tempo, que veio para Te adorar. Senhor, que o Senhor venha trabalhar nas nossas mentes, que nós sabemos, Senhor, que tenhamos a mente aberta para saber que Tu és o Cristo, Tu és o nosso Salvador, Tu és um Deus de amor, Senhor. Deus amado, nós temos que viver isso, Senhor. Nós temos que viver em função de Ti, Senhor, e aguardar a Sua volta. Deus amado, em nome de Jesus, prepare nossa mente, prepare o nosso coração, para que nós possamos estar, Senhor, apto para quando o Senhor voltar, nós subimos contigo. Deus amado, eu te entrego esse culto nesta manhã, te entrego a vida do pregador, te entrego, Senhor, a vida dos louvoristas, Senhor, que estarão, Senhor, prestando esse lindo louvor a Ti nesta manhã. Que o Senhor receba como cheiro suave. Abençoe a vida de cada um, Senhor, dos assistentes, especial as crianças dessa igreja, Senhor. Esteja, Senhor, trabalhando no coraçãozinho de cada uma delas, para que elas possam vir, Senhor, crescer na Sua presença. Deus amado, abençoe este culto, abençoe as nossas vidas, Pai. Pai, é o que nós te oramos e te agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Vou voltar para a oportunidade. Aleluia. Eu completo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos nos levantar nessa manhã, ainda nessa manhã de frio, estamos aqui na casa do Senhor para o adorar, para o exaltar e dizer que Ele é santo, amém? Amém. Aleluia, com bastante alegria, vamos adorar Ele.
meus pés, debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés. Ela está debaixo dos meus pés. Ao campo que menino eu fui, eu tomei tudo que me roubou, tomei tudo que me roubou, tomei tudo que me roubou. Ao campo que menino eu fui, eu tomei tudo que me roubou. Debaixo dos meus pés, 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 debaixo dos meus pés. O diabo está debaixo dos meus pés. Você pode ver o que o Senhor já fez por mim, Jesus. Você pode ver o que o Senhor já fez por mim. Como meus pés na rocha firme, você pode ver o que o Senhor já fez por mim. Você pode ver o que o Senhor já fez por mim. Você pode ver o que o Senhor já fez por mim. Tudo bom, transformo minha vida. Como meus pés na rocha firme, você pode ver o que o Senhor já fez por mim. Vejam que tem feito Deus. Vejam que tem feito Deus. Estou curado, me sarou. Venha tempo, me salvou. Chegou a Ele, nunca mais me vencer. Vem adorá-lo, veja o que Jesus fez. Veja o que tem feito Deus. Veja o que tem feito. Estou curado, me sarou. Venha tempo, me salvou. Tá chegando a Ele, nunca mais me vencer. Vem adorá-lo, veja o que Jesus fez. Aleluia, Jesus. Aplaude Ele bem forte nessa manhã. Aplaude Ele que é santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Eu te exalto. Aleluia. Esperamos em ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Adorado, Jesus.
louvamos porque o Senhor é o centro da nossa vida. Senhor, te rendemos graça nessa manhã maravilhosa, Pai, porque não há outro Deus como o Senhor. Senhor, eu coloco diante do teu altar cada vida que aqui entrou nessa manhã. Senhor, eu coloco diante do teu altar cada pessoa que deixou o seu lar, Senhor, para estar aqui nessa manhã te adorando e te louvando. Senhor, venha trabalhar agora no nosso coração, na nossa mente. Senhor, porque nós queremos agora ouvir o Senhor falar conosco. Espírito Santo, vem nos encher da tua graça e da tua unção, que essa semente venha ser plantada nos nossos corações e venha produzir frutos. Mas, Espírito Santo, eu faço um pedido nessa manhã. Unge o chicote nessa manhã, Senhor. Senhor, que nós venhamos aprender, Senhor. Vai ungindo, porque nós não podemos, Senhor, entrar e sair da mesma forma que entramos. Não faz sentido, porque o Senhor é o centro da nossa vida. O Senhor é o centro da nossa vida. O Senhor é o centro da nossa vida. O Senhor é a razão de nós existirmos. O Senhor é a razão de nós respirarmos. O Senhor é a razão por nós estarmos aqui nessa manhã. O Senhor é a razão que nós temos que esvaziarmos de nós mesmos para que o teu Espírito Santo venha fazer morada em nós. Senhor, tu és a razão de tudo que há. De tudo que há. Se porventura entrou alguém nessa manhã ainda não entendendo qual é a razão da vida dele, mas na hora que ele sai daqui, ele vai entender que o Senhor é a razão da vida dele. Senhor, toma cada um nessa manhã que aqui está, nos abençoando. Eu te louvo, te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode sentar por um instante. Cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Manhã gostosa que o Senhor preparou para nós estarmos aqui. Stott, ele escreveu que nós não podemos pregar o Evangelho sem Jesus. Nós não podemos pregar o Evangelho sem Jesus, sem a doutrina de Deus. Ele também escreveu que nós não podemos pregar a cruz sem a criação. Ele escreveu que nós não podemos pregar salvação sem juízo. Ele escreve, ele encerra dizendo que nós precisamos pregar um evangelho maior, mas um evangelho que está dentro das Escrituras do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 17, versículo 23. Atos 17, versículo 23. Aqueles que, por favor, for se encontrando, vamos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Amém? Estou escutando algumas folhinhas ainda. Amém? Atos 17, 23. Pois, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Ora, eis quem vos adorais sem conhecer, é que eu vos anuncio. Vamos mais uma vez? Pois,
passando eu e vendo vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Ora, a esse que vos adorais sem conhecer, eu vos anuncio. Eu gostaria que você tomasse o vosso assento. Desse glória a Deus. Porque se você não entendeu ainda a razão de que Ele é tudo na sua vida, nessa manhã você vai entender. De repente, por um motivo, você perdeu porque Ele é o centro da sua vida. Nessa manhã você vai entender. Esse capítulo ele narra, ele descreve a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo tinha saído de Troade, tinha passado em Macedônia, Pérea, Tessalônica, e chega agora em Atenas. Paulo agora chega numa cidade que ela é a cultura de todos os estudiosos, de todos os da psicologia, da filosofia, da matemática. Paulo agora ele encontra nessa cidade a iluminação da mente humana. Mesmo a Grécia estando debaixo da ordem romana, do governo romano, sendo César o maior, achando que ele era o grande Deus daquela época. Paulo agora passando por essa viagem missionária, onde que ele passaram por essas outras cidades, almas aceitaram o Senhor. Agora ele chega na cidade de Atenas e depara e debate, e encontra um grupo de pessoas, filósofos. A mente humana, a cultura humana, o berço daquilo que nós temos hoje, que nós não podemos negar que a cultura grega faz parte da nossa convivência hoje. Mas o que o Paulo encontra nessa cidade é uma cidade que, dos seus grandes benefícios, aquilo que para o homem poderia trazer na vida do homem, de riqueza, de cultura. Mas ele encontrou uma cidade que era tapada, perdida, sem noção, sem encontro nenhum espiritual. E a viagem de Paulo, ele encontrando lá, não era um turista, ele não foi como um turista, ele não deparou para ver aquilo, mas o que ele se revoltou, a Bíblia diz que dentro dele, o espírito dele se revoltava, porque ele encontrou uma cidade que era onde que espiritualmente ela estava morta, cega. Ele encontrou filósofos que deparavam, que debatiam, que achavam, que entendiam, achavam que era o máximo da vida. Eles agora começam a debater com Paulo, porque Paulo começa a ensinar, a falar dessa doutrina, a falar de um Jesus que nasceu, de um Jesus que ressuscitou. E eles pararam, a Bíblia diz que a cidade em si pararam nas praças para ver que doutrina era essa que ele pregava. A ponto dele ser chamado de tagarelo, achar que estava falando uma coisa sem noção, uma coisa sem cultura, uma coisa sem nada. Porque eles andavam, essa cidade andava, mas também não tinha noção do que eles faziam. E nós vamos entender, nós vamos decorrer na história que ele encontrou dois grupos de pessoas: os estoicos e o epicureus. São filósofos que debatiam. O epicureus, eles defendiam que não tinha nada depois da morte. Eles não acreditavam em ressurreição. Ele achava que o homem tinha que viver o seu bel prazer, tinha que viver o seu prazer aqui na terra. Você vivendo, eles não procuravam o mau prazer, eles procuravam o bom prazer. Eles evitavam a dor do corpo, a dor do coração. Esse
Esses filósofos, na época que debatia com Paulo, eu vou simplificar para vocês: comemos e bebemos, porque amanhã nós morreremos. Ou vou resumir mais um pouco para vocês: aproveite a vida hoje. Os estoicos não. Era Deus aqui, era Deus ali, era Deus lá, era Deus aqui. Tudo para eles era Deus. Eles achavam que tudo vinha de uma divindade. Mas era um povo que não tinha esperança. Era um povo que não pensava. Um povo que determinava o seguinte: o que a vida me deu, eu tenho que aguentar. Vou simplificar para você. Esse filósofo estava dizendo o seguinte: aguente a vida do jeito que ela é. Do jeito que ela é. Agora se bateu. Porque Paulo, ele entendeu, Paulo ele entende, Paulo ele nos fala que quando nós somos o Senhor Jesus, não tem jeito de você ser o mesmo. Outrora, Paulo agora começa a falar para eles desse Senhor Jesus, desse Jesus que fez o mundo, fez a sua criação, desse Jesus que ele está acima de tudo aquilo que ele criou. Por que ele está acima de tudo que ele criou? Porque a Bíblia diz que ele chama as estrelas até pelos nomes e elas obedecem. Aleluia. Paulo agora começa a dizer para eles: vocês podem ter a mente humana, mas espera aí, eu estou falando para vocês de um Senhor Jesus, de um Deus que fez a criação. Mas eles levaram Paulo para um tribunal, Areópago, um tribunal onde eles julgavam a pessoa para Paulo começar a falar, para Paulo começar a entender, a ponto quando eles chamaram Paulo de tagarela, eles estavam usando uma gíria, dizendo para o seguinte: isso aí não passa daquele passarinho que vive em esgoto comendo resto de comida, porque ele não sabe nem o que ele está falando. Nem o que ele está falando. Mas a Bíblia diz que Paulo indo, passou, foi o versículo que nós lemos: pois passando eu e vendo o vosso santuário, achei também o vosso altar que estava escrito: a Deus desconhecido, a quais vós honrais, mas não sabeis. Eles tinham tantos, eles estavam depedrados, eles estavam numa situação que eles tinham tanto deuses que eles achavam-se perdidos. E eles escreveram esse altar ao Deus desconhecido, dizendo: se nós servimos a tanto, nós temos tantos teólogos que dizem que passa de 30.000, vamos fazer um altar a esse Deus desconhecido, nós não queremos saber nem quem é, mas vamos escrever esse altar para ele, vamos adorar ele, porque amanhã ele vai nos trazer benefício, amanhã ele vai nos trazer bênção. Eles não queriam saber o que era, eles estavam querendo era só adorar. Só adorar. Aqui é que eu começo a entender porque, infelizmente, de Atenas para hoje nós não estamos nada diferente. Infelizmente nós estamos dentro da igreja. Infelizmente nós ainda tem hora que nós andamos adorando Deus desconhecido. Pastor, é pesado demais, mas é pesado. Tem hora que nós cristãos resolvemos largar a Bíblia de lado, largamos Jesus de lado e resolvemos ser filósofo, resolvemos ser matemático, resolvemos ser psicólogo, e esquecemos que o Senhor Jesus foi o maior filósofo, o maior psicólogo e foi o maior matemático. Eu só estou pegando essas coisas que eu poderia falar de química, eu poderia falar de física. Mas isso não é, eu não vou puxar esses três. Sabe por quê? Porque quando eu entendo que eu chego nessa palavra de Deus, é ela
que é luz para o meu caminho. Ela é a porta de entrada. Quando eu abro essa palavra, eu entendo que ela traz correção ao meu coração. Eu entendo que ela purifica a minha mente. Ela dá um desejo na minha alma mais do que ouro. Mais do que ouro. Eu não consigo entender. Eu me sinto demais. Tem hora que eu me sinto cabeça pequena e orelha grande. E quando eu paro para dizer que nós cristãos vou à casa do Senhor adorar um Deus, mas quando eu chego na casa do Senhor para mim adorar um Deus, eu paro e começo a criticar o irmão que está ali. Eu não entendo que Deus é esse que nós adoramos. Eu não entendo. Eu me sinto cabeça pequena e orelha grande quando eu vou na casa para Deus, para adorar a Deus. Eu começo a ver defeito que passa lá e eu esqueço de adorar a Deus. Eu me sinto cabeça pequena e orelha grande. Eu me sinto cabeça pequena e orelha grande quando eu vou na casa do Senhor, aonde eu quero rasgar o meu coração, falar com Deus. Eu sempre começo a conversar e não entendo isso. Eu me sinto cabeça pequena e orelha grande quando eu falo que eu sirvo a um Deus e os meus pés distribuem contenda. Eu não consigo entender cabeça pequena e orelha grande quando eu falo que eu amo meu irmão, que é o segundo maior mandamento de Deus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E como eu vou louvar a Deus, entender a Deus, se o meu irmão que está do meu lado eu não tenho capacidade de perdoar? Que eu estou vendo. Como? Vocês acham que estamos diferentes? Vocês acham que nós estamos passando, é só os atenienses, é só a Grécia, é só o pessoal daquela época? Hoje em dia não, hoje em dia nós estamos vivendo, hoje em dia nós estamos, porque naquela época eles tinham ídolos, eles tinham Deus que adoravam. E eu quero falar para vocês nessa manhã, tem muitas coisas que nós colocamos na nossa vida que ocupam o lugar de Deus, porque adoração, Deus é aquilo que você tira o seu tempo para você adorar. E quantas vezes que nós paramos e adoramos tudo na nossa vida, mas de mente Deus é verdadeiro, nós não paramos. Eu não entendo. Eu não entendo. Sabe por quê? Porque quando cada um de nós começarmos a entender o Deus que nós servimos, nós vamos entender que Ele é a razão da nossa vida, nós vamos entender que Ele é o centro da nossa vida. Sabe o que vai fazer? Esse lugar aqui vai ser pequeno, as outras igrejas que estão aqui vão ser pequenas, porque nós vamos começar a entender que um Deus tira o pessoal da droga, tira qualquer um, resgata lá do lamaçal de pecado e coloca ele vitorioso. É isso que nós temos que entender, porque é isso que o apóstolo Paulo está vivendo. Vocês não podem empreender Deus, Ele não é feito por templo de homem. Esse Deus que vocês servem, vocês não podem, vocês o prendem, mas o Deus que eu estou falando, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele pode estar aqui, Ele pode estar em todo lugar. Vocês não conseguem prender esse Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Mas às vezes nós sentamos dentro da igreja e falamos: espera aí, eu estou indo na igreja, eu vou sentar aqui, estarei Deus, eu vou te limitar a você nessas quatro paredes. Oxalá se você entendesse que o Deus que nós servimos, Ele está acima de nós, porque Ele está acima de tudo aquilo que Ele criou. Glória a Deus! Aleluia! Eu não consigo entender. Eu não consigo. Grécia debateu. Grécia fez seus filósofos, fez a sua psicologia, fez a sua matemática. Poderia, servia a tantas coisas que eles andavam mais perdidos do que eles achavam que se encontravam. E hoje dentro da igreja
Tem hora que nós sentimos perdido. Tem hora que nós saímos e não entendemos das coisas. A filosofia, estudos dos problemas